E aí pessoal, tudo bem? Então vamos para a correção da semana 1, terceiro ano, PET 1. Então vamos lá pessoal para a primeira questão. Para os gregos, o mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebe como verdadeira narrativa, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público, baseada, portanto, na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador. E essa autoridade vem do fato de que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando, ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Chauí, Convite à Filosofia, São Paulo, Ática. Vamos lá. A respeito da função do mito, assinale a afirmativa correta. Entende? Então, está aqui, pessoal. A primeira é uma narrativa de caráter poético que recorre aos deuses e aos mistérios para explicar o real. Sim, de fato, isso ocorre mesmo. Isso é uma das características da narrativa, o que lhe confere tímida interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Aqui é uma questão aí, essa parte aqui pelo menos, o que ocorre? Tem pensadores que de fato eles acreditam que não há interferência, a mitologia ela não apresenta nenhum fato que seja relacionado com a realidade, ou que provoque a realidade, alguma coisa racional. Muito pelo contrário. E simplesmente eles entendem que a realidade, um desses pensadores, que a realidade apresentada pela. Que a mitologia apresenta é algo bem abstrato, algo que não tem nada a ver com a realidade. No entanto, tem outros pensadores que já entendem de uma forma diferente. É um exemplo, a questão dos deuses. A humanização dos deuses na religião grega é, muitos entendem que eles são movidos, por eles serem movidos por sentimentos, inclusive similares aos dos homens, contribuiu para o processo de racionalização da cultura grega, e assim auxiliando o desenvolvimento do pensamento filosófico científico. Entende? Então, essa questão é minha dúvida. Eu até concordo que haja, sim, mesmo que vou falar assim, tímido, e uma interferência no processo de esclarecimento sobre a realidade. Mas dentro do contexto que foi elaborada a questão, foi elaborado o enunciado, então vou passar por essa, mas com, é, vamos falar assim, passo por essa questão, porém eu não entendo ela totalmente equivocada, totalmente errada, tá certo? Mas dentro do contexto, justamente por não ser unanimidade em relação a alguns pensadores quanto a essa questão de interferência, eu vou passar por essa. A segunda, os povos helênicos recorreram ao mito para explicar a origem e o funcionamento da natureza. Logo, a mitologia aproxima-se de uma cosmologia distanciando da reflexão sobre o comportamento moral. Certo? Entende? Os mitos, na realidade, eles cumpriam uma função social moralizante. Entende? Então, não havia esse distanciamento da reflexão moral, principalmente por essa questão, porque na realidade eles tinham essa função moralizante, de tal forma que essas narrativas ocupavam o imaginário dos cidadãos da polis grega, direcionando o quê? Suas condutas. Tá certo? Então essa aqui também não é falsa. Na Grécia Antiga, os mitos eram histórias contadas pelos sábios, cuja relevância social notável se devia à promoção e à manutenção da religiosidade. Certo? Essa aqui sempre também, na realidade, era o Rapisodo, era o poeta que falava, narrava sobre o mito. Essa aqui também não confere. A D. O mito é fruto da elaboração de um indivíduo, iniciado pelos sábios, que tem a responsabilidade de refletir acerca dos interesses da cidade, sobretudo dos relativos à educação e à política. Também não condiz com a finalidade e objetivo da mitologia, e não dessa questão também que se diz a respeito da elaboração de um indivíduo. Não, essa aí também não está de acordo com a realidade. Agora vamos outra aqui. O mito é uma forma de explicação da realidade e da origem de tudo.
que pressupõe a adesão e a aceitação dos ouvintes. Exatamente, é essa questão aí que corresponde à questão, em relação ao mito. Certinho? Então vamos lá para a segunda. Então, pessoal, segunda questão, vamos lá. Leia o texto e as assertivas abaixo a respeito das relações entre o nascimento da filosofia e a mitologia. Então, vamos lá. O nascimento da filosofia na Grécia é marcado pela passagem da cosmogonia para a cosmologia. A cosmogonia, típica do pensamento mítico, é descritiva e explica como do caos surge o cosmos a partir da geração dos deuses, identificados as forças da natureza. Na cosmologia, as explicações rompem com a religiosidade, a que a princípio não se encontra mais na ordem do tempo mítico, mas significa princípio teórico, enquanto fundamento de todas as coisas. Daí a diversidade de escolas filosóficas, dando origem a fundamentações conceituais, e, portanto, abstratas, muito diferentes entre si. Mas, segundo o texto, o nascimento da filosofia possui como contexto a passagem da cosmologia para a cosmogonia, hipótese alguma, né? Porque o próprio texto fala que seria a passagem da cosmogonia para a cosmologia. Essa aqui está errada, mas só uma explicação quanto a essa questão. É como os mitos sobre a origem do mundo são genealogias, então diz que são cosmogonias do que? A origem do cosmos. Antropogonias, origem do ser humano, e teogonias, origem de Deus ou dos deuses. No passado, a cosmologia ela foi utilizada pelos pré-socráticos para descobrir a possível origem do cosmos, por meio de quê? De observações e especulações. Então vamos lá ver a existência espontânea única do pensamento racional. O surgimento da filosofia, não, porque na realidade a filosofia, ela percebendo as contradições e limitações dos mitos, ela foi reformulando e racionalizando as narrativas gradativamente, as narrativas míticas. Então transformando-as numa outra coisa, uma explicação inteiramente nova e diferente. Não era mais amplo, mas o contexto. Então essa questão aqui também não é a certa. Agora em relação a C. A C fala o seguinte: a ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional para a explicação da natureza. Exatamente. Então, resposta certa, C foi para o lado errado. Opa, foi para o lado certo. Tudo bem. Então, agora, por outro lado, tem as guerras constantes em busca de territórios para os gregos. Não, isso aí não motivou o nascimento da filosofia. Não, muito pelo contrário. Porque, inclusive, essa ruptura com as explicações religiosas e a busca por um princípio mais racional, sim. Por quê? Porque, na realidade, o grego, o que acontecia com ele? Começou a vir novas invenções, como o caso das viagens marítimas, que começaram a ocorrer. Então, eles começavam a viajar e começavam a conhecer outros mares e via que nada daquilo que as narrativas míticas falavam condizia com a verdade. E assim foi indo. A moeda, a invenção da moeda, a invenção do alfabeto. E, por outro lado, um motivo também fundamental foi a questão do espaço público. Então, todas essas questões colaboraram muito mesmo para o nascimento da filosofia, porque as pessoas estavam querendo mais respostas coerentes, mais respostas consistentes, mais voltadas para a realidade. Então, essa questão da guerra não foi motivo, não é correto. Ruptura com a cosmogonia é uma explicação de mundo que fosse capaz de incluir tanto o pensamento mítico quanto o pensamento racional. Não, não. Nada disso. Houve sim, pelo menos de uma forma gradativa, uma ruptura. Uma ruptura, certinho? Então vamos lá para a próxima. Terceira questão, certinho? Então, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário nos determos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Nietzsche, sobre os pré-socráticos. Então vamos lá. O que
de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. O impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes, a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Certo, pessoal? Então, a resposta correta dessa aqui é a letra C, a necessidade de buscar de forma racional a primeira das coisas existentes. Porque o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele considerava os pré-socráticos os verdadeiros filósofos. Por quê? Pois criaram uma filosofia voltada para a vida. E seu dinamismo também, no caso, para a investigação da unidade da realidade. Mas como? Através da contemplação da natureza. Então, por isso, foram chamados de filósofos da natureza ou filósofo da física, certo? Então, Nietzsche enfatizou que os pré-socráticos criaram os primeiros modelos da filosofia ocidental, além de fundarem as bases da ciência com seus conceitos universais. O conceito de átomo, por exemplo, foi criado pelos filósofos pré-socráticos Leucipo e Demócrito. A forma racional de investigação científica é também herança desses pensadores, desses primeiros pensadores. Heráclito, um dos pré-socráticos que influenciaram Nietzsche, declarou que o mesmo homem nunca se banha no mesmo rio, pois outras são as águas e o outro é o homem, apontado, é, apontando para a eterna transformação da natureza, enfatizando que o homem faz parte desse dinamismo, estando também em constante transformação. Inclusive, quanto a essa questão da água que o Nietzsche coloca aqui, até é relacionado a Tales de Mileto. Ele diz que a origem de tudo seria a água. Inclusive, talvez até inspirado pelo fato de ele ter morado no Egito e ele ter observado a importância do Nilo para as pessoas, para a vida, né? Tá certo? Então, a resposta dessa aí, como foi colocada a letra C, que é a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Era justamente isso o trabalho dos pré-socráticos. É claro que cada um tinha um pensamento, um ponto de vista sobre a origem das coisas. Tá bom? Então vamos para a próxima. Vamos lá, a quarta questão. Leia uma citação da filósofa Marilena de Chauí sobre as razões que propiciaram o surgimento da filosofia. A filosofia surgiu quando alguns gregos, admirados, espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que a tradição lhes dera, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas, demonstrando que o mundo e os seres humanos, os acontecimentos naturais e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana, e que a própria razão humana é capaz de conhecer-se a si mesma. Chauí, convite à filosofia, certinho? Então vamos lá. Marilena de Chauí explica que a filosofia nasceu por causa de alguns elementos essenciais. Esses elementos essenciais são a admiração, o encantamento com a realidade, insatisfação com a tradição e crença na capacidade da razão. Sim, é exatamente isso. Inclusive é colocado aqui no texto dela essas observações, porque o grego ele estava querendo conhecimento mais aprofundado sobre a realidade. Isso a partir das viagens marítimas, como já foi comentado anteriormente, a questão da criação da moeda, por outro lado, o alfabeto, e principalmente o espaço público, onde eles começaram a ter o direito de falar. Então foram vários fatores que exigiram deles, que eles quiseram, que eles buscaram, então, um conhecimento mais concreto da realidade, algo mais voltado para a razão. Então, isso é a resposta certa, com certeza, é a. Tá certo? Porque o desencantamento com o mundo, fidelidade à tradição, em hipótese alguma. Eles já estavam querendo sair da tradição. A religiosidade e a crença nos textos bíblicos de Homero e Hesíodo, não. Também não, não é isso.
em fé nos deuses que não pertenciam ao universo grego. Muito pelo contrário, eles estavam, como foi colocado, objetivando exclusivamente sair de todo esse tipo de tradição, de todo esse tipo de pensamento mítico, tá certo? E também não corresponde com a verdade essa a letra E, insatisfação com as explicações tradicionais. Busca racional para conhecer os deuses geradores da natureza humana. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, a resposta certa é a letra A. Então, até a próxima.